pelo amor de Deus, o Cruzeiro precisa contratar pelo menos 2 pontas e um lateral, porque não confio no William, não, e não pode vir só um. Inclusive, o Jardim falou um pouquinho sobre a questão de mercado, vamos só ouvir esse último trechinho da fala dele. Os nossos pontas são jogadores que normalmente trabalham bastante, defendem muito, a gente tenta sempre os refrescar. Hoje o Christian e o Romero já estavam com cartões amarelos e a gente estava a tentar ser mais ofensivo e era 2 jogadores que estavam no risco. O árbitro, naquela dualidade de critérios, ia pô-los na rua, mas era fácil. Na próxima fase eles já estavam a tirar o pé, já não estavam a tentar ser produtivos como normalmente são. E por isso, quer o Marquinhos, quer o Henrique, são jogadores da posição, e a gente normalmente troca jogador por posição. E depois, quando entramos com o Gabriel, aí já alteramos um pouco o sistema, vamos assim muito mais ofensivo, mas com certeza estamos ofensivos, mas depois perdemos um pouco o equilíbrio, que é um pedaço o nosso ADN. Nós fazemos às vezes substituições consoante as necessidades da equipa. Eu achava que mesmo o jogo a gente precisava do Caio na frente, precisava-se de 2 avançados, lançamos o Gabriel, o Mateus mais na construção, refrescamos o meio campo com o Mateus Henrique, foi uma ideia mais coletiva também. Existem outras posições, por exemplo, o lateral direito podíamos refrescar o William, que fez 3 jogos e já estava cansado, veio de uma paragem e de repente fez 3 jogos em 7 dias, mas não tínhamos as soluções para essa posição. Pronto. E sempre que o resultado não é positivo, vamos a falar nos reforços. Toda a gente já sabe, o Cruzeiro está à procura de soluções diferentes daquelas que tem para valorizar a equipa e para criar um elenco mais competitivo. Ainda não chegaram, mas o clube anda a trabalhar. Com certeza que houve umas que falharam porque não quiseram ver, mas procuramos outras e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um ou outro jogador para dar principalmente mais qualidade ofensiva nos corredores lá atrás. É isso. Jardim espera esses jogadores, nós também esperamos há muito tempo, até agora nada aconteceu, mas vamos lá, né? Vamos esperar aí o que faz. E sobre as substituições, convenceu vocês a ideia do Jardim, ou vocês teriam feito algo diferente ali? Emerson, falando primeiro sobre a questão do mercado, o Jardim já há algum tempo quer esses jogadores. Eu até me lembro que eu estava na transmissão de Vitória e Cruzeiro, aquele último jogo do Cruzeiro antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, e naquela coletiva o Jardim enaltece a base que ele tem, né, a base do elenco, mostra confiança, mas ele fala que era necessário um ou outro jogador para equilibrar o elenco. Isso foi no dia 12 de junho. A gente está no dia 11 de agosto. Amanhã vão se completar 2 meses que o Jardim externou isso publicamente, em coletivo. Acho que foi a primeira vez que ele mostrou uma real necessidade de reforços, e até agora nada. Se a diretoria está procurando soluções, está atrasada, né? Porque já deveria ter encontrado. A janela fecha no dia 2 de setembro, início de setembro. A gente já está aí caminhando para um fim de janela. Em algum momento tivemos alguma paciência, porque realmente a gente entendia que o Cruzeiro estava sendo bem criterioso, mas agora a sensação já não é essa. Mesmo assim, o Jardim está mostrando confiança, né? Eu espero realmente que essa confiança dele não seja em vão, porque aí é um problema que o Cruzeiro também vai criar com o Jardim se não trouxer os reforços que ele pediu, né? Porque se publicamente ele está demonstrando confiança e aí no fim das contas o Cruzeiro não traz ninguém, isso serve para minar o trabalho dele, que merece ser premiado com reforços, né? O Jardim tem que ter mais opções. Quanto à questão das substituições, eu entendo as explicações dele, ele fala principalmente a respeito dos jogadores de lado de campo, né, que estavam mais gastados, pontua o amarelo do Christian, fala também sobre o cartão amarelo do Lucas Romero, mas
eu acho que o maior ponto não são nem os jogadores que foram substituídos, mas as opções escolhidas, né? Principalmente por parte do Marquinhos, que a gente já falou tanto por aqui. E eu fiquei sim com a sensação de que o Eduardo poderia ter entrado na partida, né? Esse ponto do Cruzeiro ter um pouco mais de força física por dentro, para mim passava pelo Eduardo. E aí, quem sabe, os dois volantes poderiam ter saído do jogo, né? Não só o Lucas Romero, mas também o Lucas Silva. Seriam mudanças um pouco mais drásticas? Seriam, mas, enfim, o Jardim tem que tentar fazer diferente com o que ele tem em mãos, né? Se a gente fala de em um determinado momento que o Jardim roda pouco porque tem poucas opções, eu concordo no geral, mas dá para ele dar mais minutos para jogadores que já se mostraram mais confiáveis, né? Caso do Gabriel Barbosa e do próprio Eduardo também. O Eduardo fez um gol decisivo, né, contra o CRB, é um cara que já mostrou por várias vezes cumprir bem a função. E claramente o Cruzeiro perdeu muita intensidade, muito poder de combate ali no meio. Acho que o Eduardo poderia ter agregado. Então, entendo no geral o que ele fala sobre as substituições, mas não consigo concordar com algumas delas em específico. Eu tô na mesma linha do Caio. Eu entendo o que ele falou sobre as substituições, mas não concordo. De novo, todos os jogos, a sua primeira opção ser um atleta que ele não consegue mudar, ou às vezes quando o Cruzeiro tá bem não precisa de mudança, é muito mais um refresco ali para a equipe, ele não consegue nem manter o que tá de positivo. Eu acho que isso é um sinal de alerta muito grande. Com relação às contratações, eu torço muito para que essa confiança do Leonardo Jardim não seja só ali para os microfones, seja algo que ele está sendo... falaram para ele internamente e ele sabe que isso vai acontecer. Porque é até repetitivo, né? Mas o Cruzeiro está nessa busca por um jogador de beirada, ou precisa desse jogador de beirada desde o começo do ano. Aí a gente não conseguiu, a gente foi com o que dava, a primeira janela fechou, a gente conseguiu bons resultados apesar da ausência desse atleta, e aí agora com a janela aberta por muito tempo a gente ainda não conseguiu esse jogador. Então que essa fala do Jardim seja um sinal de que esse jogador está próximo de chegar, né? Até talvez ali algumas saídas, né, como o caso do Rodriguinho, e existe a possibilidade, quem sabe até do Lautaro estar saindo, possam ser mais um sinal também, junto dessa fala do Leonardo Jardim, de que esses atletas estão chegando, mas eles precisam de chegar o quanto antes. E atletas, né, no plural, o Cruzeiro precisa de 2 jogadores de lado de campo ali, talvez um deles até com uma capacidade de fazer mais essa função do Caio Jorge em algum momento, mas é necessário, porque o Caio pontuou muito bem, né? O Leonardo Jardim, ele faz por merecer esse suporte, essa ajuda. O trabalho dele é muito bom até aqui, o Cruzeiro é o segundo colocado, o Cruzeiro fez um bom primeiro turno, apesar dessa reta final, e até para que a diretoria também ela seja verdadeira com o que ela falou, porque de muito tempo a gente escuta a diretoria falar, né, estamos atrás ali de 3 jogadores, os jogadores vão chegar, o Caramujo até leu uma mensagem no chat, né, sobre o fato da gente estar querendo contratação. A gente não quer contratação a esmo, a gente quer contratação para chegar, completar e a gente dar sequência ao bom trabalho. E caso a diretoria desde lá soubesse que não fosse possível fazer essas contratações, pelo menos que tivesse a honestidade de falar com o torcedor lá atrás, né, que olha, não iremos fazer essas contratações porque temos dificuldade de contratar, temos uma limitação orçamentária, e a gente sabe disso, o Cruzeiro tem dívidas importantes a serem pagas, mas é necessário ter esse alinhamento do discurso. Então, tomara que essa fala do Leonardo Jardim seja aí um presságio de algo bom que está para acontecer e essas chegadas aconteçam mesmo. É que o Marquinhos não tem justificado em campo, né, os minutos que ele recebe. E aí, Caramujo, falando até além das estatísticas ali de participação diretas em gols, né, gols e assistências. Você falou muito bem mais cedo, defensivamente também contribui pouco, acho que por característica acaba limitando também ali o jogo do Kaique, é muito diferente quando joga o Wanderson e quando joga o Marquinhos. E acho que esse é o ponto que incomoda, né, porque eu entendo quando ele explica a questão das substituições, porque ele fez o momento que ele fez, acho que é correto e coerente com
com o que ele viu do jogo e com o que a gente viu do jogo também. O que incomoda é justamente isso, principalmente no caso do Marquinhos, a sensação que a gente tem de que não consegue agregar, de que não consegue manter o nível, não falo nem de subir, mas não consegue nem a manutenção do nível que o Wanderson apresenta. E tendo, assim, uma gama de oportunidades muito grandes, né? Talvez desses atletas que vêm do banco de reservas do Cruzeiro, se tornou meio que o 12º jogador, até mais que o Gabigol, né? Tem muitos minutos e com muita frequência, e não consegue agregar. E eu acho que esse é o ponto que incomoda. E ontem também ele acaba fazendo somente 3 substituições, tendo em vista que a equipe, ele até fala sobre desgaste, né? Da equipe ter caído ali de intensidade no segundo tempo e por isso não conseguiu imprimir o mesmo ritmo de rotação, de marcação alta do primeiro tempo. Então passa um pouco essa sensação, né? Poxa, será que não poderia ter feito então mais trocas para tentar a manutenção do ritmo, do fôlego? E o Samuel pergunta isso para ele, né? Então esse é um ponto também. Tinha 2 substituições a mais para fazer. E aí é claro que todas as vezes que a gente falar de banco de reservas, a gente tem que falar do elenco, das carências do elenco, da falta de profundidade, em que por vezes, por mais que você tenha o banco de reservas ali completo, pelas escolhas do Jardim, dá para ver que ele não conta com todos os atletas. E aí significa que ele acerta sempre? Não necessariamente. Pode ser que tenha um ou outro ali que mereça mais oportunidades, que mereça mais minutos. Mas em linhas gerais, acho que todos concordamos que essa equipe carece de profundidade e é preciso ir ao mercado sanar essa profundidade, né? E eu falei aqui na sexta-feira, as carências seguem as mesmas. O Cruzeiro vencendo, empatando ou perdendo, na sequência invicta, no momento em que oscilou, com a classificação na Copa do Brasil. Se vier uma próxima classificação ou uma eliminação, não importa. O Cruzeiro continua precisando dos mesmos atletas, as carências seguem as mesmas. E aí é óbvio que quando perde, né, todo mundo vai olhar com uma lupa em cima disso, mas não dá para a gente esquecer de que essas carências já foram mapeadas há muito tempo, identificadas e mapeadas há muito tempo, e está faltando a diretoria materializar as contratações desses atletas que foram indicados para que a gente tenha mais profundidade e meio que quando o jogo sai do roteiro, né, quando a coisa sai do óbvio que essa equipe já consegue produzir, você ter atletas que conseguem te entregar coisas diferentes, né, você ter alternativas para jogos que te exigem coisas diferentes. Esse é o ponto, e como todo mundo, né, a gente até falou aqui na semana passada, acho que foi o Caio, o Jardim merece reforços, né? Está fazendo um trabalho muito bom. Isso é importante da gente falar também, porque nós estamos aqui analisando o jogo de ontem. É um regenerativo. Estamos falando desses 90 minutos. É evidente que esses 90 minutos estão dentro de um contexto maior e o Cruzeiro fez um ótimo primeiro turno, tá? Com as capacidades que tem, com o elenco que tem, eu entendo que o Cruzeiro teve 2 tropeços, que foram justamente esses 2 últimos jogos em casa em que perdeu pontos e não poderia perder. De resto, resultados positivos, negativos ali, empates muito normais e ainda arrancou algumas vitórias muito contundentes em jogos que, se ele tivesse empatado ou até perdido, não seria nenhum desastre. Então, o primeiro turno do Cruzeiro é muito bom, mas é muito bom com um elenco curto, inchado em alguns setores, né? Porque a gente fala que é curto, mas tem até um número grande de jogadores, mas porque não te agrega profundidade. Alguns claramente não fazem parte dos planos dessa comissão técnica. Então é preciso trazer essa profundidade para que o Cruzeiro mantenha a pegada no segundo turno. Tem 2 competições ainda, competições muito importantes, vez ou outra vai ter semanas cheias, como agora, mas olha para você ver como são as coisas. Tem a semana cheia para treinar, mas olha quantos desfalques o Cruzeiro vai ter diante do Mirassol, por conta de suspensão, e o Fagner fora por causa de lesão. Então, esse é o futebol, ele é muito dinâmico, não é somente a questão da semana cheia. Nós precisamos de alternativas, de trazer profundidade e força a esse elenco para que a gente mantenha o ritmo até o final e alcance o nosso objetivo.